Olá, boa noite! Como vão, internautas? Hoje o tema é bem interessante que nós vamos apresentar para vocês. Queremos dizer de antemão e agradecer à Rede Amigo Espírita, a TV SEI e a Rádio Fraternidade, que nesse instante de luz e de paz, nós estamos unidos nessa transmissão maravilhosa do Evangelho no Lar. Meu nome é Tereza Limeira, para quem não me conhece, e desde já nós agradecemos. Lembrando que a TV SEI, estamos no canal 9, a Rede Amigo Espírita no canal 5 e a Rádio Fraternidade no canal 3. Nós vamos apresentar os nossos convidados, Neto Batista, que vocês já conhecem, que é o diretor do DECOM, do Departamento de Comunicação da Federação Espírita Paraibana, Ronaldo Shoa, que está vindo pela segunda vez ao nosso Evangelho, seja bem-vindo. Obrigado. Tá? Então vamos já dar início, que o tema de hoje promete. Nós vamos mostrar a prece numa outra visão, a visão que a doutrina espírita nos dá, muito mais aprofundada, com um sentido bem maior. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos primeiramente fazer a prece, em seguida nós vamos passando os slides, lembrando que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é bastante longo, mas a gente vai tentar resumir ao máximo dentro do período de tempo programado, ok? Então vamos fazer a prece inicial. Neto, você pode fazer? Então que possamos nesse momento agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, refletindo sobre as nossas necessidades evolutivas, refletindo sobre as oportunidades que a vida nos permite, para que nesse momento, Senhor, as vibrações possam alcançar a todas as pessoas que estão reunidas conosco em pensamento através da rede mundial de computadores, para que as tuas bênçãos possam encontrá-las, que as tuas vibrações de paz possam permitir que cada um seja nesse momento tocado, que seja sensibilizado, para que dessa forma nós possamos estar na sintonia necessária para a realização do nosso trabalho. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade e que a tua infinita bondade nos estimule sempre para que possamos aprimorar o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso modo de ser e de viver. Graças a Deus. Pois é. É uma alegria muito grande a gente abrir esse canal do bem. E a gente agradece a todos vocês, principalmente os nossos internautas e os rádios ouvintes da Rádio Fraternidade. Vamos dar início, então, ao Evangelho. Vamos passar os slides para vocês. Lembrando que é um pouquinho longo, mas a gente vai tentar resumir, tá bom? A ação da prece, o tema de hoje, transmissão pelo pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos na execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falam recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Vamos seguir o próximo slide. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito.
Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Dando uma paradinha aqui, a gente tem bastante a informação, inclusive o Espiritismo nos dando essa visão que significa o fluido universal e da necessidade imperiosa que nós temos, né, de utilizar essa prece. Não é mesmo, Ronaldo? Verdade. A gente observa no... Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente observa que na primeira tela, quando foi mostrado o primeiro slide, trata que diz que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento, né, em comunicação com Deus. E a gente vê que invocação aí vem do verbo latim invocare, que significa chamar em seu auxílio. Então, nós convidamos, assim, numa linguagem assim bem coloquial, nós convidamos Deus para participar das nossas vidas, como se nós nos abríssemos para Ele. Então, esse é o sentido dessa invocação. Então, a prece, na verdade, é o canal que nós dispomos para estar em contato com esse ser superior, e nós podemos entrar em contato com Ele por intermediários, como os espíritos superiores a nós, Jesus, que normalmente nós nos dirigimos na prece, como fizemos na abertura do nosso encontro de hoje. Então, são caminhos que nós encontramos para chegar a Deus através da prece. E o texto também nos fala, Neto, da forma, né, das fundamentações que essa prece tem que ter. Ela pode ser um pedido, né, como ele falou, como um agradecimento e louvor. A gente pode trabalhar... É proibido pedir? Será que seria... Essa é uma questão interessante. Depende do pedido, né? Assim, a gente pode pedir, naturalmente, tudo que a gente queira na prece. Mas aí, assim, a gente tem que entender que o pedido que a gente faz, Deus, ele pode dizer sim, mas de uma outra forma, né? Porque muitas das vezes nós vivemos experiências no dia a dia em que nós fazemos os pedidos a Deus no tempo que para nós é o tempo certo, e Deus responde também no tempo certo, de acordo com as nossas necessidades. Muitas das vezes a gente faz uma prece, e a prece ela é uma prece muito mais centrada na nossa vontade imediata, e a nossa vontade imediata nem sempre é, de fato, aquela vontade que é a mais interessante para uma perspectiva de evolução, do que, naturalmente, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de enfrentar os obstáculos que a vida nos coloca. Então, Deus, pela sua grandeza e pela sua sabedoria, Ele de fato sabe daquilo que nós precisamos. E com o passar do tempo a gente vai começando a perceber que a nossa prece, ela tem um objetivo maior, logicamente. Mas esse ato de pedir, que não é proibido, tanto é que o próprio Jesus ele diz, né? Pedi e dá-se-vos-á, abri, né? Batei e se vos abrirá, né? Pedi e obtereis. Então, nessa visão de pedir, a gente pode pedir, mas nem sempre a gente vai receber aquilo que de fato, o que a gente está pedindo, porque a vida se encarrega de trazer para a gente, não o que a gente precisa segundo a nossa lógica, mas o que a gente necessita segundo a nossa necessidade de evolução. E outro ponto também que é muito bom que a gente possa trabalhar é a questão da oração feita pelos desencarnados. Oração pelos outros. Muitas pessoas acreditam que a gente nem pode mais fazer prece pelas pessoas que já desencarnaram. E o Espiritismo vem mostrar que essa vida ela continua da mesma maneira que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui encarnados neste momento, mas estamos rodeados de espíritos desencarnados. E esses espíritos, naturalmente, eles estão sensíveis às nossas necessidades, aos nossos apelos, né? Então, essa interseção, essa vinculação que a gente tem com o mundo espiritual é algo assim naturalíssimo, né? E o nosso pedido, a nossa prece, a nossa evocação a um espírito querido, a um espírito amigo, ele com certeza há de receber aquela nossa vibração de paz, de amor, de fraternidade, de tolerância, de paciência, né? Também. E Kardec lembra aqui também que a gente necessita também de impulsionar a nossa vontade,
De que o poder da prece, não é isso, Ronaldo? Vai estar diretamente proporcional ao impulso que nós demos também, não é isso? A quantidade de sentimento que nós colocamos. Para dar continuidade, esse raciocínio Neto é muito interessante quando o Neto colocou que Deus, ele atende no tempo certo, né? Até para os gregos antigos, eles tinham uma diferenciação para tempo, que era crono e kairos. O crono era o tempo cronológico normal, e kairos era aquele tempo de Deus, né? Não é aquele tempo percebido por nós, assim como nós, no nosso dia a dia. Então isso é muito interessante. Às vezes nós pedimos e queremos a resposta imediata, e a resposta demora um pouquinho mais para chegar, se positivo ou não, né? Mas que Deus sempre nos atende. E essa questão que foi colocada aí também muito interessante do sentimento que nós colocamos no ato de orar. Então muitas vezes nós estamos assim, levamos a vida tão atribuladas, estamos tão inquietos, tão ansiosos, que quando nós oramos, muitas vezes nós balbuciamos algumas palavras e nos esquecemos de colocar sentimento, de realmente entrar em contato com Deus. Por isso que Jesus recomendava que nós deveríamos entrar no quarto, trancar a porta desse quarto para que a gente pudesse fazer a prece. E muitas vezes as pessoas entendem que o quarto que se referia a é o quarto físico, na verdade não é. Jesus se referia à casa mental, né? Então você se aquiete, fique em silêncio, silêncio mental, para que você possa ouvi-lo, né? Se acerenar os pensamentos para que possa ouvi-lo. Então, realmente essa prece ela vai ter uma eficácia maior quando nós colocamos mais sentimento. É o impulso que nós damos a esse pensamento, que é a transmissão do pensamento que nós estamos analisando agora. Interessante. E a gente não pode nem se aprofundar muito, porque o tema não é esse, mas o fluido universal nos leva, né, a um aprofundamento muito maior. Só com o estudo do ESD é que a gente vai se aprofundando, né? Cada vez que a gente lê, encontra uma novidade, né? Um entendimento maior, que a gente sabe que à medida que o espírito vai assim, evoluindo, né? Vai no dia a dia, vivenciando, ele vai conseguindo aos poucos, né, ter um entendimento maior na vivência. Porque a prece, para funcionar, ela funciona pelo fluido cósmico. Até o próprio Kardec ele faz essa abordagem no Evangelho segundo o Espiritismo. E o fluido cósmico é infinito, né? Ele funciona para a prece da mesma forma que o ar funciona para o sol. Então, só que o ar tem limitações e o fluido cósmico universal não, né? Então ele é infinito. É incomensurável. E é interessante que o tempo de resposta também, né? Do ato da prece a resposta, que muitas das vezes acontece, é assim, imediato, né? Exatamente. É na velocidade da luz, literalmente. Exatamente, muito rápido. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Tem muita coisa, gente, para a gente mostrar para vocês. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhes inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria e por seus excessos. Vê-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, as quais se pouparia, se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite necessário na satisfação de nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Olha aí, mais um chamamento, a questão da ausência da prece, né? A gente precisa, como Emmanuel nos diz, orar sem cessar, que é essa oração que vai trazer o equilíbrio que a gente precisa, tanto espiritual, mental e físico. Não é isso?
Quem quer fazer? É interessante assim, né? Essa proposta quando você traz da prece, e Emmanuel tem uma fala muito bonita dele sobre isso, porque ele diz que é interessante que a gente faça da nossa vida um ato de prece, porque naturalmente o momento desse vínculo, né, ele é importante, que a gente esteja em contato com Deus de uma forma mais recolhida, mais reservada. E esse é um outro ponto que a gente coloca, porque nas nossas conversas, aí falando dentro do contexto social, é muito comum a gente dizer que não tem tempo nem para fazer prece, né? Mas quando eu chego em casa à noite eu já estou tão cansado que aí eu já vou e me deito e durmo, né? Mas essa condição da prece, além dela ser essencial pela própria necessidade do vínculo, né, do religare, desse vínculo com a religiosidade que cada um de nós tem, também é interessante que a gente reflita em torno dessa ideia, porque a prece ela também é um estado de vigilância, de vivência, né? Aquela visão do orar e vigiar, e de estar atento à realidade do mundo, para que a gente consiga, nesse vínculo com a vida, não perder tantas oportunidades que a gente tem de aperfeiçoamento. Por vezes, em algumas circunstâncias, se nós estivéssemos no estado de prece, a gente evitaria uma série muito grande de males, de problemas, de dificuldades. E esse chamamento que é feito, né, para mostrar exatamente isso, que a distância que nos separa em alguns momentos do equilíbrio, da ponderação, da devida e da necessária reflexão em torno de um determinado momento, termina levando a gente a tomar atitudes que são infelizes, e a gente termina se vendo na necessidade de fazer a colheita dos nossos atos, né? Talvez seja também porque as pessoas entendem prece como assim, aquela repetição de palavras, né? Aquela oração já montada que você vai ler. Mas na realidade o que a gente vê aqui é que a prece, a gente já sabe que é através do pensamento. Então, a qualquer momento a gente pode entrar em sintonia. Mesmo trabalhando na nossa atividade, e o próprio Emmanuel associa o trabalho à oração, à prece. E o esforço que cada um tem que fazer. Neto fez uma colocação bem interessante aí, com relação a essa vivência, né? Quando nós nos reportamos assim a prece, aí nos vem logo a ideia de um recolhimento num ambiente muito calmo, muito tranquilo, né? Isso também é muito importante. Mas o que nós precisamos implementar assim, no nosso dia a dia é um estado oracional. Ou seja, nós começarmos a vivermos constantemente em prece. Ou seja, estarmos atentos, estarmos vigilantes, serenos, equilibrados, para poder nós conseguirmos superar os obstáculos naturais do nosso dia a dia. E aí, quando nós não estamos vigilantes e, consequentemente, em prece, na primeira tribulação nós escorregamos. Aí tomamos aquelas atitudes de reação, estragamos o nosso dia por conta de uma fechada simples no trânsito. Então, tudo isso são consequências quando nós não observamos, né, esse estado oracional, você começar a viver no estado de prece, né? Estado de prece. Eu vi hoje no ambiente de trabalho, né, uma frase que todo mundo conhece, mas muito assim simbólica, né? Gentileza gera gentileza, né? E aí eu fico pensando na situação nossa aqui, né, em termos de trânsito, para as pessoas que moram também em cidades que são mais movimentadas, né? João Pessoa hoje não tem essa realidade assim tão caótica, não, né? Ainda é uma cidade relativamente onde o trânsito ele flui dentro de uma relativa normalidade, embora de vez em quando a gente consiga um momento aí de engarrafamento que é até natural. Mas o fato de a gente poder permitir que alguém ceder a nossa vez para alguém no trânsito, naquele momento pode fazer, para aquela pessoa pode fazer a diferença, né? Um gesto simples, um gesto de educação, de cortesia, em algum momento da nossa caminhada, pode fazer a diferença para alguém em um determinado dia, em que aquele dia talvez até seja um dia difícil que a pessoa está vivendo ali, e é esse gesto simples, é esse gesto feito com espontaneidade que vai fazendo com que desabroche no nosso sentimento, né, no nosso coração, essa energia do amor, essa energia que é tão irradiante em termos de prece, desse vínculo nosso com a nossa crença, com aquilo que a gente acredita. É um trabalho interior, na realidade, né? Eu queria lembrar a vocês que vocês podem participar com perguntas. A Fernanda Lima está no chat
e tá aguardando as perguntas de vocês. Qualquer dúvida, os meninos estão aqui, a gente dá um apoio para vocês. E as contribuições também, né? E sim, contribuições, De vez em quando chega cada frase aqui. Situações de prece que vocês obtiveram resultado. Assim, pode colocar aqui para a gente que a gente mostra para o pessoal, tá bom? Tereza, e uma coisa também, só para a gente falar, nessa questão da prece, né, você colocou um ponto importante. O que é que a gente... o que é uma prece bem feita, né? Às vezes a gente fica imaginando só aquela questão das palavras. Isso né? A forma, local, né? Falar bonito. O local tem que estar no templo, para ser, né? Tem que estar de frente para o pastor, um padre, para poder ser aquela prece fervorosa, aquela coisa, tem que ter alguém perto. Não, a gente tem essa condição, né? Em qualquer lugar, é o que a doutrina está mostrando para a gente. E Jesus ele fala isso, né, quando ele traz a visão do templo, que não era o templo de pedra, né? Era o templo, como o Ronaldo falou, né? é o templo, coração, é o templo interior de nossa cada casa um de mental, nós, né? E tem uma história que, essa história está na internet, inclusive na página do Momento Espírita, momento.com.br, que é da Federação Espírita do Paraná, e tem uma história chamada Oi Jesus, eu sou o Zé, que da oração que um homem simples faz. Simples. Né? Ele chega à igreja e todo dia ele vai e sai com 2 minutos, né? Vocês querem saber o fim da história, né? Acesse momento.com.br e veja lá. A história é emocionante. Eu sou o Zé. Então vamos lá, vamos em frente. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e as dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter, por efeito, atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Neste caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento, que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. Eu vou ler o próximo para a gente completar. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade de seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Mesmo com a sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, com o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Olha aí, a gente vê já no primeiro slide que foi lido agora, que a gente pode também pedir forças, né, assim, para suportarmos as dificuldades da vida, as incertezas da vida, e ao mesmo tempo inspiração, né, e também pedir para nos livrar de determinados tipos de pensamentos. Não é isso ou não? Porque os Espíritos, quando eles se referem aí no texto aí do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas das circunstâncias desastrosas que nós muitas vezes vivenciamos devem-se à nossa própria imprevidência. Somos nós os autores desses momentos assim,
momentos de desespero, de tristeza, de sofrimento, muitos deles são causados por nós mesmos. Aliás, a grande maioria. Se fosse fazer um apanhado, assim, um levantamento de toda a nossa existência, nós iríamos ver que aquelas coisas que nós não podemos evitar são muito poucas, são quase que insignificantes na nossa vida. A grande maioria foram resultado das nossas próprias escolhas. Por isso a necessidade de nós orarmos constantemente para pedir força para a gente escolher melhor, para a gente trilhar o caminho mais seguro, né? Isso é que é importante. Receber uma inspiração boa, né, para poder trilhar novos caminhos. Porque, na verdade, como a gente viu aí, a prece, ela não tem o condão, o objetivo de evitar, assim, de derrogar uma lei da natureza. Então, se nós cometemos determinada ação, evidentemente nós vamos ter uma reação. Isso é uma lei. O que é que acontece? A prece, ela tem um objetivo, a finalidade de nos fortalecer. Então eu começo a enxergar o problema, o obstáculo, com outro ângulo que antes eu não percebia. A prece me dá força, me dá coragem, me dá ânimo para prosseguir. E aí é onde está o valor, a eficácia da oração. Não é que a gente vá se desvencilhar do problema da noite para o dia, não é assim. Olha, que interessante o Ronaldo falou, a questão da mudança de visão. Né? Aquilo que a gente achava que era o certo para a gente, de repente a gente faz aquela prece, a gente entra em contato, entra em sintonia com Deus, e Ele nos mostra que não é bem por aí. Surge alguém, né, com outra oportunidade, né, com outra novidade, e você vai por outros caminhos, e lá na frente você vê, né, como foi bom você ter passado por aquilo ali tudinho, né, aquelas situações, tudo valeu a pena. Essa questão da mudança de visão, né, Neto? E um outro ponto também que é destacado, né, e que é muito importante, é essa questão de granjear, né, a inspiração, né, dos espíritos bons. E aí a gente pode até ampliar essa visão, porque Jesus, num determinado momento, ele nos deixa uma recomendação quando ele diz granjear amigos. E esses amigos, eles não são só aqui no mundo físico, aqui entre os encarnados, não. Embora as amizades que a gente granjeia aqui, aquelas que realmente são sinceras, que são verdadeiras, elas vão nos acompanhar ao longo da nossa caminhada, inclusive espiritual. Mas esse granjear amigos com desinteresse, quantas vezes nós somos ajudados, né, sem que a gente sequer perceba a intervenção espiritual? E isso acontece às vezes das maneiras mais sutis possíveis, né? Esse vínculo nosso com a realidade. Eu me lembro de uma colocação feita na obra de Manuel Filomeno de Miranda, não me lembro agora, é um livro que foi trazido por Divaldo Franco. Não vou dizer o nome para não correr o risco de repente de dar uma informação incorreta, mas esse foi um trecho que me deixou assim muito impactado, de uma jovem que estava saindo, ela era espírita, estava indo visitar uma pessoa enferma durante o período do carnaval. E pelo fato dela ter amigos no mundo espiritual, né, ela entra numa determinada rua, e essa rua ela era uma rua assim meio escura, né? E o fato é que alguns homens se aproximam no intuito de abusar sexualmente dela. E naquele momento, ela percebendo o risco que ela corria, ela entra em prece e imediatamente vem a assistência espiritual. E os espíritos intuem uma viatura da polícia que se encontrava ali próxima, a viatura vai levada justamente para aquele caminho onde ela estava e chega antes que acontecesse qualquer coisa. Mas o que me deixou mais assim encantado é que no diálogo que o Dr. Bezerra de Menezes fazia parte dessa equipe, ele diz, mas com essa situação que ela viveu e não chegou a acontecer, né? Mas com essa situação que ela viveu, ela resgatou compromissos enormes do passado. E por que ela não viveu aquela situação se estava na programação dela? É porque ela aproveitou de tal forma a caminhada até aquele momento que foi permitido que fosse atenuada a situação espiritual que ela tinha. Mas vejamos, a velocidade da prece, né, e a rapidez com que o socorro foi gerado. Então, e todos nós temos amigos espirituais. Todos nós temos. A começar do espírito protetor, né, o nosso amigo, o nosso anjo de guarda. E quantas vezes a gente se vê na iminência de alguns atos que são equivocados ou atitudes erradas, e naquele momento que a gente está se preparando para tomar uma atitude que não é acertada, acontece algo, o telefone toca, alguém chega na nossa casa, alguém bate na porta da nossa casa,
para nos trazer um momento para uma reflexão extra, né? Então, é esse vínculo que é muito rico para a gente, nessa visão do granjear amigos, com esse vínculo da prece, através dessa ligação que a gente tem com o mundo espiritual. Os nossos amigos desencarnados, né? Não pode esquecer da assistência. Olha, tem uma internauta aqui participando, é Vanessa Albuquerque. Ela disse que a oração de Cáritas sempre auxilia bastante. Ah, que coisa boa. Realmente, a prece de Cáritas é belíssima. E a gente, de vez em quando, também lê a prece. É muito profunda, ajuda muito. E tem outra interação aqui de Wellington, que ele diz o seguinte: reza a tradição que a prece nos conecta com Deus. Mas essa conexão não seria mais difícil para seres tão inferiores como nós? Ele está se achando tão imperfeito que não pode conseguir essa conexão com Deus. O que é que vocês acham? A história do Zé, né? A história do Zé já seria ilustraria bastante essa questão. Acho que a gente vai ter que contar a história do Zé aqui. Nós somos os Zé. Fernanda traz uma contribuição aqui, né? Valeu, Fernanda. O livro, Nas Fronteiras da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. A gente pode dizer para o Wellington, né, Tereza, que assim... Será que Deus não nos na verdade, a gente acabou de dizer tanta coisa, né? Deus nos ama como a gente é, né? É como, vamos pensar assim, se nós temos um filho, a gente ama o nosso filho com todas as imperfeições que ele tem. A gente vê o amor de uma mãe, por exemplo, um filho que cometeu um ato errado, foi preso, julgado, condenado, foi enviado para a prisão. Na visão da mãe, ele não é um preso, ele não é um delinquente, ele é o filho dela. Então, esse amor, o amor materno, que é o amor que mais nos aproxima, né, do amor de Deus, e é ainda numa condição muito imperfeita, né, mas Deus, ele nos ama como nós somos, ele nos aceita como nós somos, ele sabe. O problema é que às vezes a gente se vê naquela situação, mas como é que eu pude ter a capacidade de fazer? É porque, na verdade, a gente ainda não se conhece. Isso mesmo. E Neto, aproveitando só o gancho aí dessas suas colocações, a gente percebe que o caso dos apóstolos mesmo, né? Eles não eram seres superiores não, né? Mas um traiu, o outro negou, e Jesus não os amou menos por conta disso, né? Não os amou menos. Paulo de Tarso, que foi um perseguidor assim, né? do cristianismo, mas Jesus apostou nele, nunca deixou de amá-lo, e Deus também, muito mais, né? Então, nós somos a amados última por Deus. palavra foi exatamente por eles, né? Perdoar, que não sabe o que fazem. Eu, assim, me comovo muito com a transformação de Pedro, né? Pedro, eu acho que representa, pelo menos, essa é uma convicção muito pessoal, mas Pedro representa que, de fato, qualquer um de nós tem essa capacidade de se autotransformar. Porque Jesus vem trazer para Pedro, e se a gente observar as histórias que Humberto de Campos traz, né, dentro dos relatos que ele vem trazer daquela época de Jesus, a gente vai identificar Simão Pedro assim, em momentos de raiva, em momentos, mas era sempre muito ele era muito autêntico ali na sua relação, né? E essa autenticidade, essa energia que leva ele a, de fato, buscar essa essência, esse vínculo com Jesus. Mesmo ele tendo negado Jesus, ele não se arrepende assim de ficar para morrer, né? Ele consegue fazer um processo, fechar aquele momento ali e parte, de fato, para uma transformação tão intensa e tão bonita que a gente vai ver que aonde ele passa, depois do momento que ele desperta, de fato, para a realidade espiritual, as pessoas ali estavam procurando a sombra dele, porque até a sombra de Pedro era capaz de curar. Tamanha a identificação dele, o vínculo dele ali naquele momento já com Jesus, né? Então, uma história de vida assim maravilhosa. Muito bonita. Gente, vamos passar para frente. Vamos aqui começando. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros. Abrir mão do bem que eles podem fazer. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança, que somente nasce do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta
daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Jamais renunciar à prece. Renunciar à prece é como se a gente rejeitasse uma bênção, um grande instrumento que Deus colocou na nossa vida, a fim de que a gente consiga, que a gente atinja esse equilíbrio, esse autoconhecimento também, que ela também nos ajuda, de certa forma, a nos entender o próximo. É porque a gente tem que ter cuidado quando a gente faz essa leitura, porque quando ele diz aqui, já numa parte que ele diz que aos olhos de Deus é sempre tem mais eficácia a prece do homem bom, né? E do coração do egoísta, daquele que apenas de lábios ora, unicamente sai palavras nunca os ímpios de caridade que dão a prece todo o seu poder. Então, forma, na verdade, não é que forma nós não possamos, pelas nossas imperfeições, pelos nossos defeitos, não possamos orar. O que ele se refere é que nós realmente precisamos nos entregar a Deus naquele momento, já que nós não conseguimos viver diariamente um estado oracional, né? Nós estamos sempre em oração, em prece. Pelo menos nos momentos que nós nos reservamos a prece, nós precisamos realmente nos entregarmos a Deus, para que saia com sinceridade, né? Exatamente. Nós falamos para Ele com o nosso coração, Sinceridade, humildade, para não ficar só palavras vazias. E essa questão da sinceridade, ela é muito interessante, né? Ela é oportuna, porque o que Jesus repreende em relação ao comportamento das pessoas não era o fato de elas serem imperfeitas, né? Em nenhum momento ele se distanciou dos imperfeitos, pelo contrário, ele foi à procura, né, justamente deles, no encontro com Zaqueu, por exemplo. Quando Zaqueu tem a oportunidade de ir ao encontro dele, né, ele vai. Então Jesus ele rompe com muitas das convenções sociais, né, os paradigmas, e as pessoas ficam: mas como é que o senhor vai jantar na casa de um homem de má vida, né, um cobrador de impostos? E ele não está preocupado, porque ele vai de fato na essência. Então o que é preciso que haja de nossa parte é a honestidade. Né? É diferente de eu dizer: eu sou realmente alguém imperfeito e eu preciso me trabalhar para que eu possa me melhorar. Eu estava lendo um comentário de Allan Kardec esta semana na Revista Espírita, de 1865, e ele diz que o verdadeiro espírito não é aquele que está pronto, né? É aquele que nunca desiste. Então isso dá um novo sentido para a nossa vida. E o conceito do homem de bem, trazido no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e eu fiquei assim, quando eu tive a oportunidade de ler a primeira vez esse conceito, eu fiquei muito feliz, porque o homem de bem, na verdade, e a mulher de bem na sociedade de hoje, não são aquelas pessoas que não têm mais o que aprender, que não têm mais o que crescer do ponto de vista espiritual para a nossa visão, né? Mas são todos aqueles que se esforçam para fazer todo o bem que está ao alcance de cada um. Então, nos coloca a todos nessa condição de homens e mulheres de bem. E aí, claro, é a honestidade que precisa acontecer. É o momento que eu estou imperfeito, que eu cometo uma atitude equivocada, e nessa atitude equivocada eu tenho a honestidade de perceber que eu errei, de pedir desculpas, né, de fazer uma prece sentida de verdade a Deus, reconhecendo a minha limitação e pedindo a Deus que me dê forças, que me dê sabedoria para poder transitar pelo mundo. Então essa prece ela jamais vai deixar de ser ouvida, né, porque ela parte de um coração sincero. Isso, resumiu bem. Vamos para a próxima. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem falam de preferência às daqueles cujo proceder sempre há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Por exercer a prece uma ação magnética, poder-se supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo precisos, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno desta graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade.
grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só é a prece do orgulhoso, que deposita a fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Olha, aqui responde bem ao nosso amigo na outra, né? Estava em dúvida se Deus ia ouvir as preces dele, mas nem tanto, olha aí. Há um termozinho aí nesse texto que precisa ser assim, melhor compreendido, que é essa aí, que diz, repelida só é a prece do orgulhoso. Na verdade, não é que a prece seja repelida. Ela não consegue, a gente tratou agora um pouco de fluido universal, e a gente sabe que a transmissão do pensamento se dá através do fluido universal. Né? Naturalmente. Então, essa prece, ela, às vezes, ela está tão sem espontaneidade, sem sinceridade, que ela não consegue sair do âmbito da sua própria casa, ela não consegue seu nível se de vibração, né? Exatamente. Cada uma vai com uma vibração diferente. Não é que ela chegue lá e diz, volta essa prece, que essa prece aqui foi partida. Não é assim, né? Na verdade é isso. Ela não tem um impulso grande, um grande impulso, ela faz com que ela não consiga atingir altas esferas. Isso é como a gente diz nas atividades da evangelização infantil, né? Quando a gente diz que a prece ela não parte de um coração sincero, ela não passa nem do telhado da casa, né? Que é para poder dar uma noção para os meninos, né? Que de fato precisa haver aquela só na sua própria concentração. atmosfera, não consegue se expandir. É isso mesmo, muito bem. Vamos passar para frente. Foi? Na verdade, é o último, né? Está no pensamento. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam com o mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada um atua isoladamente ou por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Aí, tudo que a gente resumiu, mais ou menos o que a gente viu hoje, né, na noite de hoje, não depende de lugar, nem de formas, nem de tempo. E a gente acha, Tereza, que essa visão de uma prece coletiva, né, ela é algo assim, não, mas isso é uma coisa banal, né, isso é uma questão que não tem assim, o sentido maior. Só que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e eles reuniram um grupo de pessoas, centenas de pessoas, numa determinada cidade dos Estados Unidos, e durante o período de uma semana eles ficaram em meditação e prece, dentro de um determinado limite de hora. O que aconteceu depois de uma semana? O índice de violência naquela cidade diminuiu, os crimes diminuíram, né? E isso, assim, por uma situação de coincidência, porque você tem uma linha, né, de acontecimentos. Naquele período, a cidade foi beneficiada pelas vibrações das pessoas. Depois que acabou, que foi uma experiência na verdade, né? Depois que acabou aquele momento, mais uma semana depois, os índices retornaram às mesmas condições de antes. Então nós somos efetivamente participantes ativos do lugar onde a gente se encontra. No ambiente de trabalho, na nossa casa, aonde a gente estiver, nós somos participantes ativos na construção do céu, e aí considerando céu e inferno como estados do nosso mundo interior. Se eu trabalho num lugar que eu digo que é um inferno, eu faço parte também desse mesmo contexto. E eu tenho responsabilidades para com aquele lugar onde eu estou trabalhando. Se o meu lar é um ambiente conturbado, tem uma parte dessa que me toca e que eu preciso começar a olhar com mais cuidado para que de fato eu consiga cumprir melhor a minha parte, fazendo com que eu não possa transformar o mundo, mas eu posso transformar, eu posso ajudar a transformar os lugares onde eu estou transitando todos os dias.
E nessa Teresa, no comecinho aí desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no pensamento do poder da prece, que por nada depende nem de palavras, nem do lugar, nem de momento em que seja feita. Já que o tema nosso é prece e transmissão de pensamentos, eu gostaria muito de fazer menção ao capítulo que está na obra Há 2000 anos, essa obra de Emmanuel, que nós vamos iniciar o Léria, agora há pouco vai ser com ela, né? Há 2000 anos, tem um capítulo aqui, que é o Mestre Galileu, em que o encontro do senador Públio Lentulus Cornélios com Jesus se dá de uma forma magnífica, brilhante, né? Ele, quando está a caminho de encontrar Jesus, na verdade ele procura Jesus mais disfarçadamente. Então, quando ele está a caminho de procurar Jesus, ele vai mergulhado em elucubrações, né? Meditações, e num determinado momento ele reflete assim, diz, será que eu vou conseguir falar com esse Galileu? Porque ele fala o aramaico, que era um dialeto comum naquela região de Jesus. Ele falava o romano, né? O patrício, o idioma patrício, e ele ficava, como é que a gente vai se entender? Até que em determinado momento Jesus se aproxima dele, e ele, daí para frente, ele não consegue mais falar, ele não consegue mais falar absolutamente nada. Então Jesus se aproxima do senador, põe a mão na cabeça dele, e ele tem a percepção, isso aí o Emmanuel contando, né? Ele tem a percepção de que a comunicação se dava de pensamento, né? De coração para coração, de mente para mente. Então o pensamento é a linguagem universal dos espíritos. Esse como nós nos comunicamos pelos pensamentos. Às vezes eu posso estar falando algo e pensando outra coisa completamente diferente. E é essa conexão aqui que está valendo para mim, não é o que eu estou dizendo. Por isso que é importante a gente orar e vigiar, né? Orar na verdadeira acepção da palavra. E aí, Ronaldo, você já deixa 2 momentos, né? Que aí já é a história do Zé, e esse encontro de Jesus com o Emmanuel, que é o Emmanuel, né? Na verdade, vale a pena. Que é um momento assim maravilhoso. É emocionante. A gente já está caminhando para o final, né, Neto? Estamos no horário, né? Está tão bom chegou a hora. Nosso diálogo, a nossa troca aqui de informações sobre a prece. Eu não sei se vai dar tempo, eu gostaria de ler uma pequena mensagem de Santo Agostinho, no finalzinho desse capítulo 27, que é bem interessante. A alegria que a prece nos dá. Eu não sei se vocês já têm conhecimento, já prestaram atenção. É de Santo Agostinho, bem rapidinho, tá? Vinde vós que desejais crer, os Espíritos Celestes vêm nos socorrer e anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubesses o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Na prece, Deus se revela. Apóstolos do pensamento, a prece vos leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes, que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelas sendas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais um ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens de vossos bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem é pobre para definir a felicidade que vos envolverá, por assim dizer, por todos os poros. Quando a orar se atinge essa fonte de frescor e de vida, doces vozes, deliciosos perfumes, que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também, orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz, e sentireis em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu, embora carregando a cruz infame. O Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Gente, então eu quero ofertar a vocês, internautas, a todos os nossos amigos
da Corrente do Bem, aqui pela web, a Rede Amiga Espírita, a Rádio Fraternidade, a TVC, que está junto conosco. E desde já mandar um abraço para todos que participaram junto conosco pelo chat e também nos assistindo ao vivo. Queremos também mandar um abraço para todos lá da Federação, todos os paraibanos, né, do interior e aqui da capital também, nossos amigos. E mandar muitas bênçãos, que esse ano seja de muita luz e muita paz para todos vocês. Vamos encerrando agora, infelizmente, não está tão bom. Ronaldo, você pode fazer a prece final? Faremos. Então pronto, a gente encerra, tá? Com a prece de Ronaldo. Divino amigo Jesus, elevamos o nosso pensamento para louvar-te e agradecer-te, de alma enternecida, as bênçãos que foram derramadas sobre todos nós. Muito obrigado, mestre querido, por esses momentos de paz, de descontração, de troca de informações, de reflexões sobre a eficácia da prece, a transmissão do pensamento. Ajuda-nos, Senhor, para que nós consigamos transformar o nosso dia num dia de oração e de vigilância. Que nós possamos nos harmonizarmos com as leis divinas, buscando vivenciarmos a bondade, o amor, a caridade, o perdão, a compaixão. Que possamos ter como meta hoje sermos bem melhores do que fomos ontem e amanhã bem melhores do que o que estamos sendo hoje. Que a vossa paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças Obrigada a vocês, obrigada nosso amigo. Muito obrigado. Neto Batista. Antes da gente fechar aqui, né? A gente é que agradece, minha amiga, a oportunidade. Sim, Tem abraços aqui do Facebook que ela mandou agora. Mas ela mandou agora mesmo. Olha tá? aí, vamos lá. Abraços e abraços muitos bem apertados. Francisco Rodrigues, Samara França, Samira França, Wagner Saraiva, Aldaíris Oliveira, Maria Dutra, Márcia Adriane, Irineu, José Henriques Filho. Abraço para todo o pessoal da rede que eu já dei, Fernandinha, Cristina Oliveira, Regis, Maria Oliveira, que está sempre aqui conosco, nosso abraço, Vanessa Albuquerque, Antônio José Custódio Neto. Então, muita paz para todos. Neto, quer fazer alguma consideração? Só lembrando, né, que a gente vai ter na próxima semana, sim, a próxima semana o tema, para você já ir estudando aí, né? Olha aí, a felicidade não é deste mundo, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Aguardem novidade, gente nova aí aparecendo para nos dar bastante esclarecimento sobre esse tema. Então, bem alegre, bem palpitante, bem felicidade. E a gente, coincidentemente, a gente terminou com a mensagem de Santo Agostinho, que nos fala da alegria da prece. Então vamos orar sempre, orar sem cessar, como nos diz o nosso querido e amado benfeitor Emmanuel. Um abraço a todos, muita paz, muita luz. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, Tudo de tchau. bom.